Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, tá bom? Turma, vamos lá, vídeo de hoje. Hoje vai ser um vídeo muito mais falando sobre um acontecido que teve da sexta-feira pra cá e sobre como que eu reagi a isso de uma forma geral. Tem um projeto que eu faço parte. Hoje eu faço parte de dois projetos fixos, né? Se eu pego qualquer outro tipo de serviço, é mais freelancer, desenvolvimento mais rápido, assim. Mas tem, de um desses dois projetos que eu faço parte, um dos sócios, cara, ele prioriza muito, na verdade, ele vez ou outra tenta trazer isso para o time, para a operação de uma forma geral, e ele prioriza muito o desenvolvimento pessoal de uma forma geral, assim, sabe? Então, vez ou outra ele manda algum conteúdo, vez ou outra ele fala, ó, turma, vamos olhar por esse lado aqui que é interessante, e como parte dessa rotina, parte desse processo, que é uma coisa muito habitual dele fazer, ele mandou um vídeo pra gente, foi um vídeo recente, inclusive, eu até coloquei aqui pra me recordar do nome, do que o Tony Robbins gravou uma entrevista com um rapaz que... Ele é um rapaz americano, mas ele tem um canal no YouTube e que ele consegue traduzir os conteúdos dele, né? Então ele gravou uma entrevista com o Tony Robbins, esse foi o resumo. E, cara, hoje, tá? Eu digo hoje, na atualidade, é muito, muito raro eu consumir qualquer tipo de conteúdo que seja mais voltado para autoajuda ou desenvolvimento pessoal. Quando eu digo desenvolvimento pessoal, eu digo muito mais ligado à autoajuda, mais ligado à motivação, esse tipo de coisa. Não porque eu menosprezo e não porque eu acho que não é importante, mas porque eu acho que existem fases e fases, tá? Quando eu comecei a prestar serviço no digital, cara, foi uma fase que eu comecei a prestar serviço e eu não tinha eu não tinha uma série de percepções, eu não tinha uma série de, se dizer, habilidades que eram muito necessárias para que eu conseguisse perseverar tentando arrumar cliente, para que eu conseguisse ter muita clareza do porquê que eu estou fazendo tudo aquilo, de eu entender que constância, que você ser uma pessoa disciplinada, que você se construir todos os dias é uma coisa essencial e que é necessária para que você consiga se desenvolver e se tornar um bom profissional. Então, nessa fase inicial, literalmente, sei lá, acho que quase 100% dos conteúdos que eu consumia era muito conteúdo relacionado à autoajuda, né? Porque teve essa fase inicial, uma fase que eu tava muito bagunçado da cabeça, e eu acho que quando você tá numa fase mais inicial, e eu não digo com relação à idade nem nada disso, mas quando você tá tentando fazer alguma coisa, se colocando numa condição de fazer alguma coisa que você até então nunca tinha feito, esses conteúdos eles são muito úteis, né? Porque antes da gente literalmente se debruçar sobre uma coisa muito técnica, se debruçar sobre um estudo, ou desenvolver uma habilidade que é muito prática e muito técnica em si, a gente precisa ter a cabeça muito bem arranjada, sabe? Eu acho que esse tipo de conteúdo, pelo menos pra mim, funcionou muito assim, de eu arranjar muito a minha cabeça, de eu entender o que que me serve, o que que não me serve, pra onde eu quero ir, por que que eu não quero estar em algum lugar, quais que são as pessoas que me complementam, que ajudam e que, sei lá, influenciam de uma maneira muito positiva pra mim alcançar aquilo que eu estabeleci pra mim, sabe? Só que eu acho que isso tem um limite. Tem um limite. Pra mim, eu comecei a perceber esse limite quando eu percebi que eu não estava sendo tão prático nas coisas. Então, por exemplo, sei lá, eu passei 6 meses lendo só livro de autoajuda, só livro de motivação, só livro que rodeiam esse tipo de conteúdo assim. E eu percebi que eu estava tendo um reforço muito bom de coisas que já tinha tido contato, mas na prática em si as coisas não estavam mudando muito, sabe? Então, por exemplo, eu prospectava um cliente, eu fechava um cliente, mas era um projeto muito ruim. E aí eu ficava, caramba, eu não tenho que estar diante de pessoas, diante de projetos que são de uma forma geral, que não vão avançar, porque essas pessoas não fazem bem para mim, não são pessoas que eu quero ter do meu lado, esse tipo de coisa. Só que na prática eu não sabia muito bem o que fazer. Na prática eu não sabia como prospectar um bom cliente, quais que eram as características de um bom projeto, entende? Então chegou uma hora que eu esbarrei e eu falei, caramba, acho que eu preciso ir um pouco mais pro micro, pro técnico, um pouco mais pro prático. E aí eu deixei de consumir tantos conteúdos relacionados à autoajuda para começar a ter um pouco mais de contato com conteúdos que eram muito mais relacionados a negócios, a copy, a marketing de uma forma geral, sabe? Então, eu acho sim, eu não menosprezo esse tipo de conteúdo, mas eu acho que você tem que consumir eles a depender da fase que você está e você tem que colocar um limite, tá? Porque literalmente é assim que eu quero. Eu acho que existem fases, existem limites e a gente tem que ter uma consciência muito aflorada para esse tipo de coisa, porque é importante, né? A gente deixa de consumir alguma coisa que talvez não seja tão necessária naquele momento pra gente ter um pouco mais de contato com uma coisa que vai levar a gente para um próximo nível, tá? De uma forma geral. E ele mandou esse vídeo e, cara, eu assisti o vídeo todo, tem, sei lá, 1 hora e pouca, deve ter 1 hora e 20, 1 hora e meia de vídeo, é uma entrevista que o rapaz ele faz com o Tony Robbins. E, cara, ele foi citando várias pequenas aprendizados. Primeiro ele fez um relato da vida dele, ele explicou como que era a vida dele, como que ele se desenvolveu, o processo da vida dele de uma forma geral, assim, pra se apresentar, né? E depois ele foi citando alguns aprendizados muito importantes, que ele considera muito importantes, que o cara fez uma pergunta pra ele. Ele, sei lá, deve ter citado uns 10 aprendizados, assim. Mas desses 10, 8 desses 10, eu não sei se foi certo o 10, tá? Mas vamos levar em consideração que foi. 8 desses 10 reforçaram muito alguns pontos que eu já tinha tido contato e que são muito interessantes, mas teve 2, cara, que chamou muito a minha atenção, que um deles foi uma coisa que eu tive que reforçar muito e eu dou muita atenção até hoje, e outro deles foi uma coisa que eu tive contato recentemente, que inclusive eu fiz um vídeo específico disso no canal. A primeira delas foi
Eu não lembro, eu não me recordo se a frase era exatamente assim, porque tá dublado, sabe? Então tem um pouco dessa desconexão com o que a pessoa realmente falou. Mas eu lembro dele ter dito que você saber ressignificar as coisas que acontecem com você é a base de tudo. E o segundo foi ele falar que o mercado não te paga pela sua bondade. O mercado não te paga, por mais que eu e você que esteja vendo esse vídeo aqui, nós somos pessoas boas, se a gente for pegar numa parte biológica, a gente é muito parecida, esse tipo de coisa. O mercado ele não te olha dessa forma, tá? Então o mercado ele te remunera pelo valor que você consegue, que você tem capacidade de gerar. A primeira dessas coisas, cara, foi muito interessante isso pra mim no começo e literalmente eu consegui ter contato com isso quando eu tava prestando serviço no digital e que foi o pilar principal assim para que eu conseguisse pegar muito cliente, para que eu conseguisse deixar de atender clientes, para que eu conseguisse ter uma visão diferente quando um cliente me demitia, quando eu saía de algum projeto. Essa parte de ressignificar literalmente foi importante porque eu consegui entender que, cara, se eu tô dentro de um projeto, se eu tô prestando serviço para um cliente, caso isso não dê certo, isso aqui não é o fim, sabe? Eu posso olhar isso daqui de uma maneira diferente, tentar coletar os aprendizados que isso daqui me traz e seguir minha vida de uma forma geral, sabe? Conseguir entrar num outro projeto, conseguir entrar num projeto com outra cabeça, com aprendizados que eu coletei desse projeto, sabe? Então, diferente de eu encarar uma situação como se ela fosse única, de eu encarar uma situação como se literalmente aquilo ali fosse o fim da minha vida, é eu entender aquilo como uma fase, tá? E eu digo que isso é muito importante, cara, não simplesmente pelo fato e pelo tema profissionalmente falando, assim, sabe, pela categoria de profissional da nossa vida. Eu digo de uma forma geral, assim, sabe? Por exemplo, quando o Guilherme nasceu, quando a gente teve aqui, a gente não tinha a mínima experiência, sabe? E a primeira percepção que eu tive, que eu senti quando eu soube que a Camila estava grávida, cara, foi uma sensação muito de impotência. Então, por exemplo, a gente não tinha dinheiro, eu nem trabalhava na época, eu estava sem trabalho, estava tentando prestar serviço na internet ainda. Então veio toda aquela insegurança. Se eu não tivesse tido a percepção de que, cara, eu tenho que de alguma forma ressignificar isso daqui e tentar enxergar o outro lado disso daqui que eu tô sentindo, as coisas não vão caminhar. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente as coisas não teriam andado, sabe? Então eu não teria conseguido um serviço legal aqui no digital, não teria conseguido desenvolver a minha mão de obra e entrar em projetos que foram muito bons para mim, eu não teria conseguido a gente sair da casa dos nossos pais, vir morar numa casa que é diferente, a gente pagar o nosso aluguel, a gente literalmente assumir 100% das responsabilidades das nossas vidas. Então, isso de você ressignificar, eu acho que é extremamente importante, eu valorizo muito isso hoje, porque cada situação que acontece, cara, por pior que seja, sabe, você ser demitido, você passar por uma situação que não seja tão legal, você tentar fazer alguma coisa, você quebrar a cara, encarar aquilo como uma fase e tentar coletar somente o que tem de bom ali, cara, não é papo motivacional, não é papo de autoajuda, é literalmente aquilo que faz com que você saia daquela situação, sabe? Então, teve projetos que eu fiz parte que eram projetos muito bons, com pessoas legais, cara, mas eu percebi que o projeto não era um projeto que ia me levar para onde eu queria. Então, por exemplo, eu estava dentro do projeto como copy, mas, por exemplo, eu executava algumas outras atividades que não eram exclusivas de copy. E eu sabia que aquilo não ia fazer bem profissionalmente para mim falando, mas era um projeto com pessoas muito boas e eu era muito apegado emocionalmente no projeto. Então, se eu não conseguisse olhar para isso de uma forma diferente, sob uma percepção diferente, ressignificar tudo aquilo que estava na minha cabeça para mim conseguir seguir adiante, por exemplo, eu acho que eu não teria conseguido entrar em projetos que hoje eu trabalho exclusivamente como copy. Eu não faço nenhuma outra função além de ser copy, sabe? E eu me desenvolvo muito trabalhando todos os dias como copy. Então, essa parte de ressignificar, literalmente ele fala que é a base de tudo e eu considero muito, muito, muito importante isso. E é uma coisa que eu priorizo muito até hoje, tá? Então, por exemplo, a gente tem filho, vez ou outra a gente tem um dia muito cansativo. Aí chega no final da noite, por exemplo, o Gui ele vai brincar, ele vai fazer alguma coisa. Ele pega um brinquedo e taca na sua cara, aí você fica muito puto. Cara, sem querer você dá um grito. Se você não souber, assim, de uma forma, olhar de uma forma geral, entender que existe todo um contexto, você tava cansado, era fim de noite, você tava muito exausto, e que você não é um monstro, você não é um pai ruim ou uma mãe ruim por você ter gritado ali de uma forma muito espontânea com seu filho, e que existe um contexto por trás disso, você vai ficar levando esse sentimento de culpa. E você vai literalmente se definir como pessoa ruim, um pai ruim, uma mãe ruim, sabe? E falhas, esse tipo de coisa, a gente às vezes sai um pouco da linha, é natural, sabe? Mas é muito importante que a gente olhe para esses momentos, a gente entenda esses momentos sob outra ótica, a não ser aquilo que a gente está passando específico no momento, aquela visão limitada que a gente está tendo no momento, e que a gente entenda que existe todo um contexto em torno daquilo, tá? Então, no meu caso em si, essa parte da ressignificação foi muito útil quando, assim, porque eu consigo lembrar, cara, para me manter sempre persistente em conseguir clientes, para mim conseguir cliente, conseguir me estabelecer no digital, então hoje eu tenho uma confiança muito grande perante a isso. Eu sei que, sei lá, a chance de eu voltar para outro modelo de trabalho é muito difícil, porque eu consegui criar uma série de habilidades que é muito úteis, e eu consegui também conhecer pessoas, então ter alguns contatos, e eu sou muito confiante com relação a isso. Então, se eu sair de um projeto, eu sei que eu consigo entrar em outro projeto em pouco tempo, sabe? E por uma série de coisas que acontecem na minha vida, tanto relacionamento, tanto aqui dentro de casa, tanto em outras áreas, financeira também. Então, saber ressignificar as coisas que acontecem com você, entender que literalmente aquilo é uma fase, que aquilo não é alguma coisa que vai se perpetuar caso você saiba olhar de uma ótica diferente, é muito importante, é muito útil, e esse ponto me chamou muita atenção, tá? E o segundo, cara, nossa, foi literalmente uma coisa muito importante pra mim, porque que ele fala assim que o mercado te remunera pelo valor que você gera pro mercado,
Porque, assim, esse é uma coisa que eu vinha pensando muito, é uma coisa que eu vinha me questionando muito, e eu não tava encontrando uma resposta muito certa pra isso, sabe? Então, por exemplo, desde que eu comecei a prestar serviço no digital, cara, eu trabalho muito, então eu trabalho todos os dias, não tem um dia que eu não trabalho. Foram raras exceções que eu não trabalhei um dia, tá? Raras, raras, raras. Pelo menos 3, 4 horas por dia eu trabalho. E eu sempre tive uma intensidade de estudo, uma intensidade de trabalho muito grande. Só que chegou um momento que eu comecei a me questionar. Eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo isso, só que eu tô ganhando pouco, as coisas parecem que não estão caminhando, eu não tô conseguindo enxergar resultado, eu não tô tendo feedback positivo de ninguém. Até que de fato eu entendi que, cara, existe muita coisa que precisa acontecer, existem muitas coisas que você precisa desenvolver para que você seja uma pessoa muito bem remunerada, tá? E eu não sabia, eu não tinha uma resposta muito pronta para isso. Até que eu consegui buscar um pouco mais, comecei a buscar de uma forma um pouco mais intencional sobre esse tipo de conteúdo, e eu entendi, cara, eu entendi que o dinheiro, a fortuna de uma forma geral, a quantia grande que você recebe, o aumento da sua renda, ela é quase uma das últimas coisas que vem, sabe, perante a tudo que você vai fazendo, mas que você pode trabalhar de uma forma muito intencional quando você entende que existe um mercado, então existe um mercado que existe uma demanda muito grande para você entrar naquele mercado, é um mercado muito bom, é um mercado que gira muito dinheiro, por exemplo, o mercado de estética, um mercado de emagrecimento, um mercado de nutrição, são mercados muito bons, onde tem muitas pessoas interessadas sobre as soluções que tem dentro daquele mercado. E o que vai diferenciar e definir a quantidade de dinheiro que você consegue colocar no seu bolso é a sua especialização em si, né? Então, é o tipo de profissional que você é dentro daquele mercado. Então, se você atua no mercado muito bom, marketing digital é um mercado muito bom, e você se torna um profissional muito relevante, que tem habilidades muito específicas perante aos outros profissionais do mercado, a tendência é que você consiga atender mais pessoas, porque você é um profissional melhor, e você coloca mais dinheiro no seu bolso. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar de uma forma muito mais intencional e eu comecei literalmente a desvincular algumas coisas que eu tinha na minha cabeça. Então, eu achava que simplesmente trabalhar, um dia chegar, sei lá, chegar um grande dia que eu ia cruzar com uma grande oportunidade e as coisas iam acontecer. E não, você tem que trabalhar de uma forma intencional pensando que se você não tiver um mercado bom, se você não tiver um modelo de negócio que seja muito sólido, se você não tiver e não desenvolver habilidades que o mercado está exigindo e que tende a exigir no futuro, você não vai ganhar dinheiro, sabe? Porque de nada adianta, por exemplo, você, sei lá, ignorar, por exemplo, a evolução e a revolução que a inteligência artificial teve. E aí você literalmente coloca na sua cabeça que isso não é útil, que isso não vai te substituir, que você não precisa desenvolver nenhuma habilidade com relação a essa evolução em si e que você vai seguir dessa forma. Não, isso precisa ser um complemento do seu trabalho, sabe? Você precisa entender olhar para essas atualizações e perceber como que você pode usar isso a seu favor. Então, como que você se torna uma pessoa melhor com inteligência artificial? Como que você usa isso a seu favor para se tornar um profissional muito melhor perante os outros profissionais que tem no mercado, sabe? Então, entender que existe um mercado, que existe uma especialização e que isso influencia totalmente na maneira que você coloca dinheiro no seu bolso e da quantia de dinheiro que você coloca no seu bolso, foi uma coisa que deu muita clareza para mim, muita clareza para mim. E é uma das coisas que ele falou que mexeu muito comigo, que ele fala que o mercado te remunera pelo valor que você gera. Então, essas duas coisas, de todas que eles falaram, que ele falou, sei lá, as 8 coisas que ele falou foi muito mais coisa de reforço, mas essas duas foram coisas que eu considero muito importantes, sabe? E essa última que eu falei foi uma coisa que mexeu muito comigo ultimamente, comecei a me questionar muito sobre isso. Então, literalmente isso, cara. Hoje, sei lá, se eu fosse pensar de uma forma de importância, eu acho que anda muito em escala, em escala não, eu acho que anda muito em conjunto, sabe? Então, vez ou outra, eu dou muita atenção para esse segundo ponto, que eu acho muito importante, mas vez ou outra acontece alguma situação que eu percebo, tem mais esse trabalho intencional de ressignificar alguma coisa, aí eu volto a pensar um pouco mais nisso. Mas, ultimamente, o que eu mais venho pensando, assim, é com relação ao segundo ponto que ele falou, que é sobre o valor que você gera para o mercado. E querendo ou não, mesmo tendo consciência sobre isso, você trabalha de uma forma mais intencional, então você começa a ficar muito mais consciente sobre os clientes que você atende, você começa a perceber que talvez o projeto que você esteja fazendo parte é um projeto que atua num modelo de negócio que talvez não seja tão lucrativo. Então, você tendo consciência disso, você consegue filtrar um pouco mais, você consegue ser mais intencional no que você está fazendo, né? Mas não quer dizer que você vai começar a colocar uma grande quantia de dinheiro no seu bolso do dia para noite, sabe? Então, eu ter consciência sobre isso foi muito bom, mas foi muito bom também para eu entender que, calma, sabe? As coisas, mesmo você tendo consciência da maneira que você trabalha, do mercado que você atua, ainda leva tempo para você conseguir ser um profissional muito bem reconhecido, um profissional muito bem qualificado, para que você consiga colocar dinheiro no seu bolso, sabe? Mas já mudou muita coisa para mim. Então, por exemplo, se for para resumir aqui os aprendizados, primeiro, eu tive um pouco mais desse aprendizado de ressignificar as coisas e que foi muito importante porque quando eu comecei a prestar serviço, cara, eu pegava muito cliente, entrava em muito projeto, saía de muito projeto, e se eu não entendesse literalmente que cada um dos projetos que eu estou fazendo parte está me dando alguma experiência, está adicionando patrimônio intelectual em mim, eu estou melhorando a minha mão de obra para que eu consiga ser melhor no outro projeto que eu entrar, as coisas não vão caminhar, sabe? E o segundo ponto, caramba, tá ficando na cabeça isso meio aqui. Mas literalmente, eu tenho um pouco mais de consciência, eu comecei a ter um pouco mais de consciência, entendendo que existe um mercado, a especialização, eu consegui filtrar muito mais o tipo de projeto que eu fazia parte. Então, exemplo,
eu prestei muito serviço para agência, tá? Para agência. E eu não tenho nada contra o modelo de agência, tá? Mas quando você é um profissional que você atua no modelo de agência, é um modelo de agência um pouco pequeno, que ele pega mais profissionais que não pagam, profissionais que têm mais clientes que não pagam tanto, não remuneram tanto. E se você é um profissional dentro dessa cadeia, então você tem a agência, você tem, sei lá, os sócios da agência e você tem os clientes que esses sócios têm. Então ele traz, sei lá, um barbeiro, ele traz, sei lá, um cara de uma oficina mecânica, ele traz um cara que atua na estética avançada, ele traz esse tipo de coisa. E você é um profissional dentro de toda essa estrutura, cara, a tendência é que você ganhe muito dinheiro, a tendência é que você, como profissional desse projeto específico, vai ficar rico, é muito difícil, tá? Geralmente, o modelo de agência, ele se baseia muito em você pegar muitos clientes, você atende uma grande quantidade de clientes, a maioria, não estou falando todas, tá? Porque tem agência que ganha muito dinheiro e faz muita grana, mas a maioria, e as mais tradicionais assim, se baseia em você ter uma agência, você tem alguns clientes, você cobra um valor fixo, talvez você cobra uma porcentagem sobre o resultado, mas você pega muito cliente numa escala muito grande. Então, à medida que você aumenta a sua quantidade de clientes, você aumenta a demanda dos seus clientes, você tem que aumentar a mão de obra para conseguir aumentar isso, para conseguir atender tudo isso. Então você contrata mais profissionais, então você melhora a sua infraestrutura de uma forma geral, você melhora a sua entrega, mas a margem que você tem com relação a isso é muito pequena. Então eu olhava para tudo isso e pensava, caramba, se os sócios, as pessoas que estão aqui no teto de toda essa estrutura, eles não vão conseguir ter uma margem muito grande, então eles não vão conseguir atender muito cliente, pegar, por exemplo, uma porcentagem muito grande, ter participação num resultado muito grande que eles podem gerar para esse cliente. Como, se nem ele está tendo muito essa possibilidade, se assim dizer, como que eu, dentro desse projeto, sendo uma parte muito pequena que executa algumas atividades muito operacionais daqui, eu vou ter essa participação, sabe? Então acaba que se torna muito mais difícil. Então é melhor eu fazer parte do modelo desse aqui, que vai ser muito difícil eu concluir esse objetivo meu de que é ganhar muito dinheiro, sei lá, cara, eu tentar desenvolver algumas habilidades muito específicas e tentar eu pegar um cliente muito específico, que atua no mercado específico, eu combinar com esse cliente algum valor fixo, talvez, e combinar uma porcentagem com relação ao resultado que a gente vai tendo. Porque é muito diferente. Agora, eu tenho um cliente que ele, por exemplo, é um nutricionista, que atua no mercado muito bom, que eu posso, como parte desse contrato que a gente faz, desse acordo que a gente faça, cobrar uma porcentagem sobre o resultado e que envolve muito menos estrutura e a nossa margem é muito maior. Aqui sim, eu tenho uma possibilidade muito grande de ganhar mais dinheiro, sabe? Então, eu só consegui literalmente tomar decisões de sair de projetos, de ser muito seletivo no tipo de projeto que eu entro hoje, que eu faço parte, por eu ter tido essa visão de que existe um mercado, tem que ser um mercado muito grande, tem que ser um mercado que gira muito dinheiro, e eu tenho que ser um profissional dentro desse mercado que tem um trabalho muito específico, muito especializado. Assim, eu aumento muito a probabilidade de eu ganhar muito bem, de eu ter uma renda muito boa, que foi uma coisa que eu consegui definir pra mim, que eu consegui ter muita clareza quando eu consumia muito conteúdo de atuação desse tipo de coisa, tá? Então, é isso, turma. Foi literalmente deixar mais documentado esse processo, esse esse pensamento e esse tipo de coisa que eu tava pensando nesse final de semana, e de alguma forma geral isso foi muito e é muito importante pra mim, tá? Então eu não sei se eu consegui transparecer aqui a importância disso que eu falei, mas são duas coisas assim, cara, que é muito frequente na minha vida, eu penso muito sobre isso, são coisas que eu vou refletindo muito e que me ajuda a ter um filtro muito melhor sobre as coisas da minha vida, sabe? Então, de ressignificar, cara, tem coisa que não é pra mim, tem coisa que eu não preciso lidar, tem coisas que não vão me servir agora e que eu não preciso dar muita atenção pra isso agora e que eu preciso ser muito específico nas coisas que eu vou fazer, eu preciso ser muito intencional nesse tipo de coisa. Então, é isso. Eu espero que tenha sido, de alguma forma, útil esse conteúdo pra você. Se de alguma forma, cara, se você quiser esse vídeo, na verdade, eu não vou deixar na descrição, mas qualquer coisa você comenta aqui embaixo ou manda mensagem no Instagram, não sei que eu te mando o vídeo, você vai ver, é um vídeo muito legal. E é isso. Se tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa nesse sentido, pode comentar aqui embaixo também, que a gente troca ideia. Fechou? Valeu e tenha uma ótima semana.